partir do momento que eu descobri que Jesus estava presente de corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, eu falei, meu Deus do céu, não tem outro lugar no mundo que eu queira mais estar do que este lugar. Eu falei, é aqui. Seja bem-vindo a este canal. Se você se interessa nesse tipo de conteúdo, eu peço que já se inscreva, deixe seu like e compartilhe com as pessoas que você acha que também vão gostar desse tipo de conteúdo e com aquelas pessoas, né, que já que a gente vai falar hoje de conversão, aquelas pessoas que você sabe que estão nesse processo, né, de querer participar da Igreja Católica, mas ainda não tomou aquela decisão de sim, eu vou ser católico. Compartilhe com essa pessoa. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar essa pessoa a encontrar o caminho dela. Então hoje eu vou contar como que foi a história da minha conversão, como que eu saí de uma protestante que depois acabou sendo ateia por alguns anos, para agora ser católica apostólica romana com muito orgulho, porque eu tenho certeza da minha decisão. E hoje eu vou contar para vocês por que eu tenho essa certeza, por que eu sinto tanto assim no fundo do meu coração que esse é o meu lugar, que a Igreja Católica Apostólica Romana é o meu lugar, sempre foi o meu lugar. Então vamos lá? Quando vocês verem eu olhando aqui pra baixo, gente, é porque eu fiz um roteirozinho aqui pra eu não me perder, tá? Na ordem cronológica dos fatos. Meu nome é Gisele, eu tenho 29 anos e eu nasci numa família protestante, numa das igrejas evangélicas mais conservadoras que existe. Eu não vou citar nomes de denominações de igrejas de onde eu fui criada, de onde eu passei, porque o meu intuito aqui nesse vídeo não é de expor essas igrejas, falar mal delas, né? O que eu vou citar aqui, que eu tirei de conclusão, é a minha visão. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, nem pra dizer o que é certo e o que é errado. Tô contando a minha visão. Esse vídeo aqui é sobre a minha vivência que eu tive. Então eu nasci nessa igreja, fui criada, meus pais me levavam quando eu era criança. E apesar de eu ter saído de lá, eu sou muito grata pela base da fé e valores que essa igreja me deu. Então eu frequentei e participava de tudo, tinha reuniões, né, dos jovens, todo domingo eu tava lá, às vezes no meio da semana eu também ia. E eu me batizei nessa igreja aos 13 anos. Lá tinha muitas proibições, tudo era pecado, você não pode cortar cabelo, você não pode pintar unha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E eu fui virando mocinha, né? Então assim, já não foi dando certo uma coisa com a outra, porque eu não podia ser simplesmente uma adolescente normal. Eu fui criada, né, nesse lar, assim, bem conservador, eu sempre tive temor. Então, enquanto eu consegui, eu segui essa doutrina. E eu observava também que lá tinha muito julgamento. E de amor ao próximo você via pouca coisa. Sim, existia caridade. Nós, por exemplo, que éramos uma família pobre, né? A gente às vezes passava por dificuldades. E o pessoal da igreja levava cesta básica, cobertores e doava pra gente. Mas eu percebia que tinha mais julgamentos e apontação de dedo um pro outro do que realmente o amor ao próximo, do que a caridade, do que cada um olhar para sua salvação. Todo mundo estava preocupado com a salvação alheia. Ok. Quem pecava lá era isolado do resto, de tanto julgamento que tinha. Então, por exemplo, se descobriram que fulano de tal amigou, né, tá só morando junto, nossa, passa longe, porque aquilo ali, entendeu? Não é de Deus. Então, assim, era uma coisa muito que estavam muito preocupados com o pecado alheio, em vez de olhar pra si, né? Em vez de buscar o perdão a Deus pra si próprio, esquecer do outro, beleza. Além disso, eles eram muito focados no Antigo Testamento. Lá, então, Deus é mais justiça do que amor, pelo jeito que pregam. Então, você fez isso, fez aquilo, você vai queimar no fogo do inferno e pronto, entendeu? Não tem aquela parte de que, mas Jesus morreu na cruz para tirar o pecado da humanidade. Então vamos recorrer a Jesus, pedir perdão para ele, pedir para ele interceder, né, por nós, pelos nossos pecados, porque a gente tá todo dia pecando, a gente não é perfeito. Então aos 15 anos eu parei de frequentar. Nessa fase eu simplesmente saí da igreja e não tava frequentando mais nada. E por volta dos 18 anos eu fui para uma outra igreja, que eu também não vou citar o nome, mas moderna, entre aspas, que fazia assim, umas coisas mais para atrair os jovens, né? E nessa época, eu vou deixar um detalhe bem importante, você grava aí no seu subconsciente que isso tem muito a ver com a minha conversão para a Igreja Católica. Nessa época aí, eu ganhei um colarzinho de Nossa Senhora e uma imagem de Santo Antônio, de uma amiga minha. Na verdade, ela era mãe de uma amiga minha, mas acaba que a gente era todo mundo amiga, né? E era meu aniversário, e ela me deu um colarzinho de Nossa Senhora e falou: Gisele, eu sei que você não acredita nela, mas eu estou te entregando, te dando esse presente e pedindo a ela que te proteja. Então só quero que você acredite que ela vai te proteger. Eu falei: amém, ela vai me proteger. Coloquei o colar e usei esse colar até perder ele. Beleza, eu ficava nessa igreja por um tempo e saía, ficava e saía, porque era aquela fase de sair pras baladas. Eu tinha feito 18 anos e eu queria ir pra balada. E aí, uma coisa não condizer com a outra, claro.
eu ficava ali em cima do muro. Uma hora eu tô na igreja, uma hora eu tô na balada, uma hora eu tô na igreja, tô na balada. Mas aí teve uma época que eu voltei e me aprofundei mais. E eu cheguei a trabalhar até na salinha das crianças. E eu gostava muito, muito. Preparava a aulinha, falava de Jesus pra elas, era maravilhoso. Só que assim, quanto mais perto eu chegava da administração dessa igreja, mais coisa errada eu percebia. Então eu comecei a me questionar. Nessa época que eu tava trabalhando na salinha, eu já tava muito envolvida com os pastores, tava muito próximo dessas pessoas que eram próximas do pastor, de administração. E eu comecei a me questionar, porque assim, eu comecei a prestar mais atenção nas pregações e perceber que pregavam muito sobre prosperidade. Começavam pregando, dizendo que, sabe aquele seu sonho, você vai conseguir, aquele emprego, aquela casa própria, aquele carro novo, sempre sobre bens materiais, gente. Sempre era pregado sobre bens materiais, sobre prosperidade, e que você vai reinar sobre seus inimigos. E aí, a pregação era muito voltada para isso, e no final da pregação, sempre, aí já apagava as luzes da igreja, era aquele negócio, e assim, o povo começando a pular, aquela coisa, né, aquela fervorosidade toda. Nesse momento que tava todo mundo já chorando, nossa, porque Deus vai me dar a casa, tá? Amém, glória a Deus. E aí, de repente, o pastor vinha com uma... Mas para isso, você tem que fazer um dízimo de 20%. Que era uma determinada oferta, que eu não vou citar nomes, porque senão vai ser identificado. E como eu falei, o intuito desse vídeo não é falar mal dessas igrejas. Eu estou expondo o que eu vivi, né? Cada um escolhe o que quer da vida, onde quer buscar Deus. Importante que você esteja sentindo que encontrou Deus, sentindo Deus no seu coração. Lá, infelizmente, eu não senti nessas igrejas. Então, assim, eu percebi que essas bênçãos estavam sendo vendidas, porque assim, já é difícil uma pessoa, igual eu na época, ganhava salário mínimo, tirar 10% todo mês pra igreja. Ainda mais que dirá 20%, gente, é muita coisa. Então assim, e era falado com todas as letras, que Deus só vai fazer se você se comprometer a fazer a oferta X, que era 20% do seu salário. Então assim, já aí eu identifiquei que estava errado. E aí eu comecei a me questionar se realmente Deus era aquilo que era mostrado ali, entendeu? E um Deus que te vendia bênçãos, Deus não precisa de dinheiro. A igreja precisa, e eu entendo isso, que a igreja precisa de dinheiro para se manter, né? Uma igreja tem custos altíssimos para se manter. Mas, dessa forma que era colocada, não tá certo, pra mim não tá certo. Enfim, não vou nem entrar nisso. E eu comecei a me questionar e me afastei e saí dessa igreja. Então, depois dessas decepções, dos 20 aos 26 anos, eu me considerei ateia. Por que eu falo ateia entre aspas? Porque eu nunca deixei de acreditar que havia algo maior que tinha nos criado, porque pra mim a ciência nunca conseguiu me explicar como que simplesmente tudo foi criado do nada, sem ter um criador, né? E eu me recusava a acreditar em um Deus que, pra você seguir ele, você precisava pagar. Ou que fosse um senhor barbudo em cima das nuvens julgando os seus pecados e falando, opa, você aí, ó, você, sei lá, você cortou o cabelo, vai pro inferno. Opa, você aí, essa roupa aí, ó, vai pro inferno. Você, ou fez uma tatuagem, vai pro inferno. Entendeu? Eu me recusava a acreditar que Deus era aquilo que me foi ensinado. Então, até aquele momento, eu não tinha conhecido um Deus de amor. Eu não tinha, apesar de ter sido batizada, eu posso dizer que eu não tinha conhecido Jesus. Eu passei esses anos todos aí, uns 6 anos, né, dizendo que não acreditava não, que não fazia sentido na minha cabeça não, Deus ser alguém que tá ali só pra te condenar, pra te mandar pro inferno, que a cada passo que você deu, ele tá irado com você, entendeu? Eu não conhecia um Deus amoroso, é isso. Então, aos 26, 27 anos, eu não lembro exatamente, eu comecei a reconsiderar que Deus realmente existia. Eu não sei nem dizer por quê, como, quando, sim, exatamente, mas eu comecei a pensar assim, tá, eu acho que pode ser que Deus exista assim, né? Só que de um jeito diferente, não desse jeito que me foi ensinado. E nessa época, minha irmã começou a frequentar um centro espírita kardecista. Eu vou deixar claro que, gente, que esse centro espírita kardecista não respeito muito também o que eu vou falar aqui agora, que não é da Umbanda, mas eu respeito muito o pessoal das outras religiões, Umbanda, enfim. Só que, quando a gente fala assim, que frequentou um centro espírita, as pessoas já pensam logo nessas coisas mais pesadas. E nesse centro espírita que a minha irmã frequentava, é um centro espírita kardecista, e ele é bem focado em Jesus mesmo, mas também de uma forma diferente, óbvio que é bem diferente, e lá acreditam na reencarnação e tudo mais, mas beleza, porque começou a me responder muitas perguntas, e começou ali a me mostrar que Deus é amor, através, olha só, os caminhos que Deus utilizou para me chamar de volta. Através do centro espírita, que eu comecei a me interessar e querer participar,
eu descobri que Deus é amor. Eu entendi, eu conheci um Deus de amor e não um Deus de prosperidade, de triunfo sobre os inimigos ou de irado querendo te mandar pro inferno, entendeu? Eu comecei a entender. E uma coisa que lá é muito pregado e que na Igreja Católica também eu percebo muito é aquela frase: fora da caridade não há salvação. Eu nem sei se essa frase é bíblica, se foi algum santo que falou. Eu sei que eu já ouvi muito essa frase, tanto no Centro Espírita quanto na Igreja Católica. Então, eu entendi que fora da caridade não há salvação. E o que isso significa? Isso significa que a gente deve amar o próximo, que a gente deve sempre olhar para o nosso próximo e, apesar do que for que a pessoa tenha feito, eu não tenho que julgar, eu tenho que amar ela e eu tenho que cuidar dessa pessoa. E aí no Centro Espírita tinha muitas campanhas de ajudar crianças. Eu lembro que lá tinha uma campanha assim, acho que chamavam de enxovalzinho, algo assim, que fazia, as mulheres costuravam, gente, roupinhas para aquelas crianças que as mães não tinham dinheiro nenhum. Então, assim, direto ligavam dos hospital público aqui da cidade para eles. Ligavam, não ligam, com certeza isso ainda acontece. Ah, fulano aqui, ó, ganhou um neném e tal, não tem nada, nem roupa pra vestir e tal, no neném. E aí elas montavam um enxovalzinho e davam para essas pessoas. Além disso, cesta básica. Não, gente, muita assistência, muita mesmo. Então, eu comecei a gostar disso, porque falei, opa, pra mim Deus é isso aqui. Deus vai olhar para os seus filhos necessitados, né? E vai usar a gente para assistir eles, para ajudar, né? E aí eu encontrei paz lá. Meu coração ficou em paz lá. Eu gostava de participar das reuniões. Nunca participei de nada de falar com o espírito, essas coisas não, gente. Era uma reunião que meditava no Evangelho de Jesus mesmo, na Bíblia. E meditava naquilo, trazia aquilo, que nem uma homilia que o padre fazia, trazer aquilo para nossa realidade e ensinar realmente o amor. Era só isso. Só que meu lugar não era lá. Então, aos 27, 28 anos, eu comecei a trabalhar no lar de idosos da Sociedade São Vicente de Paulo, na minha cidade, conhecido como Vila Padre Laor. É uma instituição católica. E lá tinha muitas imagens. Tinha uma capela, uma igreja mesmo, que tinha missa, era celebrado missa lá, acho que todo domingo, não sei, porque como eu trabalhava de dia, né, eu trabalhava no administrativo, eu nunca participei, né, também na época eu não estava pronta pra isso. Eu lembro até de uma época que meu pai estava internado, e eu lembro de todas as vezes as minhas colegas, na hora do almoço, a gente ia no refeitório, passava, e elas, vou passar aqui no Santíssimo. Eu ainda ficava assim, o que é Santíssimo, né? Beleza, mas eu não perguntava, porque até então ninguém tinha me perguntado minha religião lá. E eu resolvi que eu não ia falar nada, porque eu ainda tava assim, não sei nem o que eu sou, né? Elas entravam, rezavam, e nesse dia que meu pai tava internado, eu fiquei na porta esperando a minha colega, e eu fiz uma oração. Eu falei, se tiver alguém aí me ouvindo, ajuda meu pai, que ele consiga sair, receber a alta e melhorar. No que eu voltei pro escritório, eu recebi a notícia que ele tinha saído do hospital, que ele tinha recebido alta. Então aí foi a primeira coisa, não sei, né, nem explicar. Foi só isso. Nessa época eu comecei a me interessar por músicas católicas, porque eu começava a pesquisar conteúdos espíritas e acabava que no meio de músicas ali que eram do Centro Espírita, tinha música católica misturada, não sei explicar isso não. Mas no YouTube tava assim, o algoritmo me entregando as duas coisas. De repente começou a me entregar coisa católica, né? E eu comecei a gostar das músicas católicas. Lembro até aquela oração pela família também, amava ouvir. Aquela também que fala, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Eu esqueci agora qual que é o santo, que é uma oração. Essa oração era usada no Centro Espírita. Eu até achava que era uma coisa de lá, mas não é, né? E aí, essa música, e aí, de repente, outras músicas. De repente, eu tava ouvindo o Frei Gilson. E o Frei Gilson fez muita parte também dessa minha conversão. E aí, eu comecei a me interessar nessas músicas. E assim, como na igreja evangélica tem muito, assim, tem pelo menos umas 3 músicas de louvor no início do culto, eu achava que na missa também tocava essas músicas, que não são litúrgicas. Hoje eu entendo que tem música, mas são músicas litúrgicas. Mas eu achava que tocava, tipo, essa do Padre Zezinho e tal, ia tocar lá na missa. E eu falei, eu quero ir na missa pra mim, né, ouvir mais essas músicas e sentir, sei lá, né. Eu queria louvar a Deus, não sabia dizer. E aí, eu comecei a querer ir na missa, mas não tinha coragem de ir. E nessa aí, eu ganhei lá no Lar Vicentino, um chaveiro com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Que nessa época meu pai estava doente, eu precisei sair de lá, e quando eu fui sair, elas me deram alguns presentinhos. No meio desses presentinhos, um chaveirinho de Nossa Senhora. E eu peguei, tirei foto desse chaveirinho e mandei pra minha sogra. E minha sogra já tinha percebido que Nossa Senhora estava me chamando de algum jeito. E aí, no que eu mandei pra minha sogra, ela falou assim, pois é, ela tá querendo ser sua mãe. Eu olhei aqui e falei assim, como assim? Como assim ser minha mãe? Eu não sabia nem quem era Nossa Senhora. Eu não fazia ideia que era Maria. Como assim mãe, né? Mas eu peguei esse chaveiro, olhei e falei assim, tá,
eu aceito você ser minha mãe. Falei isso pro chaveiro. E aí, beleza. Contextualizando também, toda a família do meu marido é católica. Todo mundo é católico. E desde que eu conheci ele, que hoje tem 9 anos, desde que eu conheci ele, eu sempre tive muito envolvida em coisas da igreja católica. Então eu sempre tive presente, né? Terço, missa, casamento, crisma, enfim. Eu só não ia assim, missa mesmo no domingo, sabe? Mas missa de corpo presente, essas coisas, né? Infelizmente, né? Que a gente não queria ter passado por isso. Mas eu tava lá. E aí o que aconteceu? Depois desse ocorrido, de ganhar o chaveirinho de Nossa Senhora Aparecida, e aí vocês vão lembrar também do colarzinho que eu ganhei de Nossa Senhora Aparecida lá atrás, quando eu ainda era da segunda igreja. E dessa vez agora eu ganhei um chaveirinho sempre de Nossa Senhora Aparecida. Em 2024, em maio de 2024, eu e meu marido fomos padrinhos de crisma de uma priminha dele. E aí, nessa época, eu achei o máximo, eu fiquei muito feliz, porque assim, ela chamou meu marido pra ser padrinho. Meu marido, ele é batizado, primeiro Eucaristia, crisma, tudo certinho, né? Ele podia ser padrinho. Só que eu não era católica, mas mesmo assim, fomos, né? E eu achei o máximo, eu amei. E nesse dia da missa, do crisma dela, eu fui muito tocada. Eu não conseguia tirar os olhos do altar. E nessa igreja lá, vou ver se eu acho uma foto pra deixar aqui, uma foto do altar da igreja. Se eu não achar, me perdoe. Mas essa igreja, o altar é lindo, gente, lindo. Tem imagens, né, de Jesus. Agora, não tô muito lembrada, mas eu acho que tem Nossa Senhora de um lado e Jesus do outro. E eu ficava vidrada nesse altar, nessas imagens e pensando. E assim, nessa missa foi quando eu fui lá no banco onde minha sogra estava sentada, que a gente estava separado como a gente era padrinho, e ela não. Eu fui lá e falei assim, me mostra onde que é o Santíssimo que a senhora fala. Aí ela me mostrou, aquela luz vermelha lá e tal, lá é o Santíssimo. Mas ainda assim, eu não estava entendendo bem o que era, não. Mas nesse dia, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Eu senti uma paz sem igual. E eu fui embora de lá falando com meu marido, falando assim, eu acho que eu tô querendo ter uma religião. E eu gostei da igreja católica. Nesse dia, eu falei isso pra ele, eu lembro. E depois disso, teve a missa de investidura de uma madrinha e afilhada nossa, né? Acaba que a gente é padrinho deles e eles agora também são padrinhos da gente, inclusive são nossos padrinhos, são meus padrinhos de crisma agora também, depois eu escolhi eles. Mas aí era a missa de investidura dela com o ministro da Eucaristia. E aí eu falei assim, não, eu tenho que ir assistir essa missa. E fomos. E gente, desde essa missa de investidura dela, nunca mais eu parei de ir. Eu falei assim, eu quero estar aqui, eu gostei, é aqui que eu quero estar, aqui que é o meu lugar. E ali, gente, eu descobri que Jesus estava presente na Eucaristia. A partir do momento que eu descobri que Jesus estava presente de corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, eu falei, meu Deus do céu, não tem outro lugar no mundo que vai ganhar a minha presença, a não ser esse lugar. Não tem outro lugar no mundo que eu queira mais estar do que este lugar. Eu falei, é aqui. E aí, gente, eu senti paz no meu coração, eu senti todo o vazio que eu buscava preencher com outras coisas, com amor de pessoas, com... nem sei, eu tentava preencher de todo jeito, com outras doutrinas, sei lá. E nunca foi preenchido. Mas naquele dia, aquele momento que eu descobri que Jesus estava ali, e que ele estava se dando, que eu poderia buscar, poder receber ele. Eu cheguei a ter vontade de chorar, gente. Eu falei, não, acabou, é aqui. E aí eu me senti completa. Aí eu senti que ali era o meu lugar. Então, dali em diante, eu entrei pro terço da família, que eles rezam, a família do meu marido reza todo mês na casa de uma pessoa. E inclusive tava faltando uma casa para completar as 11 casas, porque em dezembro é a novena de Natal. Eles tinham 10 casas. Faltava uma casa, que era a nossa, que era o lugarzinho que Deus deixou reservado pra nós. Então eu já entrei pro grupo do terço, falei, beleza, vou começar aí, já pra colocar a nossa casa aí, inclusive já tinha até uma vaga pro final do ano, né, porque tava faltando uma casa, nós já coloquei minha casa. Em junho, na festa de São João, olha aqui, gente, em maio eu decidi que era o meu lugar lá. Em junho, eu já fui trabalhar nas barraquinhas de São João. Depois, eu não lembro, não tô lembrada agora quanto que é o dia de São Judas, eu sei que é no final do ano, mas trabalhei também já em 2024. Depois disso, já trabalhei também em festa de São Peregrino. Gente, trabalhei. Já fui trabalhar. Daí eu fiz matrícula na catequese. Eles esqueceram de me chamar, eu fui atrás. Fiz a catequese. E em maio de 2025, lembrando que em maio de 2024 eu estava me convertendo, começando a me converter. Maio de 2025 eu tava o quê? Casando. Eu tava me casando na igreja. E em junho
fazendo a minha crisma, porque o padre quis que a gente casasse primeiro, porque a gente já morava junto, né? Então, dia 30 de maio de 2025, eu me casei. Foi maravilhoso, foi uma emoção sem tamanho. E em junho foi minha crisma. Eu tô gravando esse vídeo agora em julho. Hoje é dia 8 de julho. Então, tá quase fazendo um mês que eu fiz a minha crisma. E olha só que interessante. Eu tenho aqui as velas. A vela da minha crisma e da crisma da Gabriela, que é a que a gente foi padrinho, né? Olha que interessante, gente. A crisma da Gabriela, acho que vai aparecer de trás pra frente, mas vai dar pra vocês verem. A crisma da Gabriela foi dia 10 de maio de 2024. E a minha crisma foi dia 10 de junho de 2025. Em um ano e um mês, Jesus sacramentado fez um alvoroço na minha vida, fez uma mudança radical e hoje eu sou outra pessoa. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e pela graça de Jesus. A minha sogra, gente, uma coisa muito importante, a minha sogra, desde que me conheceu, ela rezou por 7 anos pedindo a Nossa Senhora pela minha conversão. Ela fala que ela não rezava, assim, pra eu ser católica, mas pra eu buscar a Deus seja onde for, né? Porque na época que ela me conheceu, foi bem a época que eu não queria saber de igreja não, né? Eu me considerava ateia mesmo, né? Não ia em nada, não praticava nada, não queria acreditar em nada naquela época. Então ela rezou para Nossa Senhora Aparecida por 7 anos. E a Nossa Senhora Aparecida, ela sempre esteve presente na minha vida inteira. Vou contar aqui pra vocês. Quantas pessoas na minha vida, quantas mulheres que fizeram papel de mãe na minha vida, sabe? Aquele maternar, de cuidar, de se importar, de estar ali como mãe mesmo, sabe? Na minha vida. A minha mãe se chama Aparecida. A minha avó, por parte de pai, Maria Aparecida. A minha tia, Maria Aparecida. A minha sogra, Aparecida. A tia do meu marido, que também teve uma fase aí que foi como mãe pra nós dois e até hoje a gente considera ela. E a minha catequista, posso até mostrar pra vocês aqui, Aparecida. E assim, quando eu comecei a catequese, eles deram a opção pra gente escolher a turma que a gente queria ir. Porque tinha a turma da Aparecida e tinha uma outra turma com os outros catequistas numa comunidade que mais perto da minha casa. Mas eu falei, não, aqui é o meu lugar, porque aqui a Nossa Senhora Aparecida me trouxe. E eu fiquei naquela turma lá. Vou deixar uma foto aqui. E, gente, na Igreja Católica, eu descobri o maior amor do mundo. Ele morreu na cruz por mim, gente. Ele me ama. Não é que nas outras igrejas Jesus não morreu na cruz por nós. Só que isso não é tão enfatizado. E na Igreja Católica, a gente está sempre relembrando o sacrifício de Cristo. Toda missa, Jesus está se dando em sacrifício, corpo e sangue pra gente participar. E hoje eu tenho a graça de participar, gente. Eu amo. Eu tenho aquela vontade de estar sempre indo na missa. Todo dia eu quero ir na missa. Só que nem todo dia eu consigo. Mas, gente, é maravilhoso. Na Igreja Católica, a gente está sempre revivendo isso. No ano litúrgico da igreja, a gente relembra a paixão, a crucificação, a morte, a ressurreição de Cristo, a vida de Cristo, os milagres de Cristo, tudo. Não, gente, eu não tenho como explicar. Então, todo aquele vazio que eu tinha na minha alma, que eu não sabia por quê, da onde que vinha, era isso que faltava, era Jesus. E hoje, eu quero agradecer muito. Eu agradeço a minha sogra, que nunca perdeu a fé, que sempre rezou por mim, eu sou muito grata a ela. Mas eu agradeço, acima de tudo, Jesus, que foi lá e me buscou. Sabe a parábola do filho pródigo? Sabe uma ovelha que ele deixou as 99 e foi atrás? Eu sou essa ovelha. E é muito gratificante e não tem palavras que possam expressar a alegria que eu sinto de estar aqui hoje. Então, assim, eu não tenho dúvidas da minha fé. Eu não tenho dúvida de que esse é o meu lugar, que a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja de Cristo e é o meu lugar. Então, eu só quero te dizer que se você está passando por um momento de conversão, se você está naquele momento de dúvidas, olhe para a sua vida e veja se esse vazio que você tem no coração não é falta dele. Ah, mas eu já conheci Jesus em outra igreja. Mas se você está aqui hoje, se você está considerando buscar a Igreja Católica, pensa nisso, reflete nisso, porque talvez esse vazio do seu coração que esteja faltando é o corpo e o sangue de Cristo, é o Santíssimo Sacramento que a gente recebe e, gente, não tem como explicar. Não tem como explicar. É maravilhoso e você quer só estar lá todo dia recebendo. Então, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Jesus, que me trouxe até aqui. E viva Nossa Senhora Aparecida também, que me guiou a vida inteira para esse caminho. É nesse lugar que eu quero estar, é nessa rocha que eu quero firmar a minha casa e é nesse lugar que eu quero criar os meus filhos
é nessa doutrina, nessa igreja que eu quero ensinar aos meus filhos o sentido da vida. Então eu desejo a você que está nesse processo de conversão, que você seja iluminado por Nossa Senhora, que Nossa Senhora interceda por você, que você possa buscar cada vez mais entender os dogmas da igreja, entender o sentido das coisas dentro da igreja. Não vai na missa e fique só ali perdido. Busque entender o que cada coisinha na missa significa. Foi uma coisa que meu padrinho me falou lá no início, né, quando eu comecei a querer ir. Olha, Gisele, procura saber, porque cada coisa aqui não é à toa. Muita gente, às vezes, que não é católico, fala, é muita repetição e muita coisa decorada. Gente, mas cada coisa tem um significado, tem um porquê. Então, eu só te falo isso. Estude, busque conhecimento, busque entender a história da igreja, busque entender como foi fundada, quando foi fundada a igreja, busque entender todos os sacramentos, o que significa cada um. Tire todas as suas dúvidas. Aqui no YouTube tem muito conteúdo. E nesse canal aqui eu pretendo deixar bastante conteúdo explicando muita coisa, porque se você entender a fundo o sentido de cada coisa dentro da igreja católica, você nunca mais vai querer faltar de missa. Você nunca mais vai querer estar em outro lugar. É lindo ser católico. Então é isso, gente. Eu agradeço você que assistiu até aqui. Se você é uma pessoa que não tá nesse processo de conversão, mas se interessou em ouvir a minha história, eu peço que também compartilhe com aquela pessoa que você sabe que tá com um pezinho aqui, outro ali, porque talvez esse vídeo pode ajudar. Se eu puder, através deste canal, ajudar a salvar uma alma para Jesus, se eu puder ajudar a converter um pecador para Jesus, eu vou ter cumprido a minha missão aqui nessa terra. Então, que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam sempre com vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Beijo!